Olá, tudo bem com você? Vamos continuar lendo esse livro maravilhoso, né? Educando Meninos, de James Dobson. Estamos no capítulo 6, Pais e Filhos, e nós vamos começar perguntas e respostas. Que você possa curtir, compartilhar, se inscrever no canal, amém? Meu filho de 13 anos está em plena adolescência. Estou suspeitando que possa estar se masturbando ultimamente, mas não sei como abordar o assunto com ele. Devo preocupar-me e, caso positivo, o que devo dizer a ele? Não acho que devo invadir esse mundo privado, a não ser que existam circunstâncias especiais que o levem a isso. Ofereço esse conselho, embora reconheça que a masturbação é um assunto altamente controverso. E os líderes cristãos diferem muito em suas perspectivas a respeito. Vou responder a sua pergunta, mas espero que compreenda que alguns eruditos e ministros bíblicos vão discordar enfaticamente do que vou dizer. Primeiro, vamos considerar a masturbação de uma perspectiva médica. Podemos dizer sem medo de contradição que não há evidência científica para indicar que esse ato é prejudicial ao corpo. Apesar de advertências aterradoras feitas aos jovens historicamente, ela não causa cegueira, fraqueza, retardamento mental ou qualquer outro problema físico. Se causasse, toda a população masculina e metade da feminina estaria cega, fraca e doente. Entre 95% e 98% dos meninos se envolvem nessa prática e sabe-se que os restantes mentem. É quase um comportamento universal. Uma porcentagem menor, mas ainda significativa de meninas também se envolvem no que era antes chamado de autogratificação, ou pior, abuso de si mesmo. Quanto às consequências emocionais da masturbação, só 4 circunstâncias devem preocupar-nos. A primeira é quando associada com culpa opressiva da qual o indivíduo não consegue escapar. Essa culpa tem o potencial de causar considerável dano psicológico e espiritual. Os meninos e meninas que se julgam sob condenação divina podem gradualmente convencer-se de que nem Deus poderia amá-los. Eles prometem 1000 vezes, com toda sinceridade, nunca mais cometer esse ato desprezível. 1 semana ou 2 passam, ou até vários meses, mas por fim a pressão hormonal se acumula até que quase todo momento acordado reverbera com o desejo sexual. Finalmente, no momento, e quero dizer um momento de fraqueza, acontece outra vez. O que fazer então, querido amigo? Diga-me o que um ou uma jovem diz a Deus depois de ter acabado de quebrar a 1000ª promessa solene feita a ele? Estou convencido de que alguns adolescentes desistiram da sua fé pela sua incapacidade de agradar a Deus nesse ponto. A segunda circunstância em que a masturbação poderia causar implicações danosas é quando se torna extremamente obsessiva. Isso é mais provável de acontecer quando o indivíduo compreende que é um fruto proibido. Creio que a melhor maneira de evitar esse tipo de reação obsessiva é o adulto não a enfatizar ou condenar. Não importa o que você fizer, você não vai impedir a prática da masturbação em seus adolescentes. Essa é uma certeza. Você só vai fazer com que fique oculta ou sob as cobertas. Nada funciona como uma cura. Banhos frios, muito exercício, muita atividade e ameaças terríveis são ineficazes. Tentar suprimir este ato é uma campanha destinada a fracassar. Por que então iniciá-la? A terceira situação com a qual devemos nos preocupar é quando o jovem se torna viciado em material pornográfico. O tipo de obscenidade ao alcance dos adolescentes hoje tem a capacidade de agarrar e prender um menino pelo resto da vida. Os pais desejarão interferir se houver evidência de que seu filho ou filha está se dirigindo para esse caminho bem palmilhado. Vou discutir esse perigo num capítulo subsequente.
O quarto risco da masturbação não se refere aos adolescentes, mas a nós adultos. Este hábito pode resseguir-nos até o casamento e se tornar um substituto para as relações sexuais saudáveis entre marido e esposa. Isto, creio eu, é que o apóstolo Paulo quis dizer quando nos instruiu a não privar ou fraudar um ao outro como parceiros sexuais. O apóstolo escreveu: não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. 1 Coríntios 7, verso 5. Quanto às implicações espirituais da masturbação, deixarei para os teólogos uma resposta mais definitiva. Acho, porém, interessante que as Escrituras não tratem este assunto, exceto por uma única referência no Antigo Testamento feita a um homem chamado Onã. Ele interrompeu o intercurso sexual com sua cunhada e permitiu que seu sêmen se derramasse no chão, a fim de não produzir descendência para seu irmão, o que era seu dever. Gênesis 38, versos do 8 ao 9. Embora esse versículo seja muitas vezes citado como evidência de que Deus desaprova a masturbação, o contexto não parece ser adequado. O que você, como pai, diria então a seu filho de 13 anos sobre este assunto? Meu conselho é que não diga nada após a puberdade ter ocorrido. Você só vai causar embaraço e desconforto. Para os mais jovens, seria bom incluir o assunto da masturbação numa conversa sobre preparando-se para a adolescência, que recomendei em outras ocasiões. Sugiro que os pais falem com os seus meninos de 12 ou 13 anos da mesma maneira que seu pai e minha mãe discutiram este assunto comigo. Estávamos no carro e meu pai disse: Jim, quando eu era menino, me preocupava demais com a masturbação. Isso se tornou algo difícil para mim, porque achava que Deus estava me condenando por aquilo que eu não conseguia controlar. Estou dizendo a você agora que espero que não tenha necessidade de se envolver nesse ato quando entrar na adolescência. Mas se isso acontecer, não se preocupe demais. Acho que não vai influenciar muito o seu relacionamento com Deus. Que coisa compassiva meu pai fez por mim naquela noite no carro. Ele era um ministro muito conservador que nunca comprometeu os seus padrões de moral até o dia da sua morte. Defendia como uma rocha os princípios e mandamentos bíblicos. Todavia, me amava o suficiente para levantar de meus ombros o fardo da culpa que quase destruiu alguns de meus amigos da igreja. Esse tipo de fé ensinado por meus pais é uma das principais razões para que eu nunca achasse necessário me rebelar contra a autoridade paterna ou desafiar a Deus. Esses são os meus pontos de vista, pelo que valem. Sei que minhas recomendações vão inflamar alguns. Se você for um deles, peço que me desculpe. Só posso oferecer o melhor conselho de que sou capaz. Oro para que, neste caso, eu esteja certo. Meu filho estava no primeiro ano da faculdade e parece ter encontrado uma garota que pensa estar amando. Ele veio para casa no Natal e conversamos sobre o tipo de família que ele queria ter. Ele estava, porém, preocupado com o alto índice de divórcio que ameaçava todo novo casamento e me perguntou como poderia diminuir esse risco para ele e sua futura esposa. Que recomendações você teria feito? Essa pergunta poderia ter 600 respostas, mas me contentarei em dar apenas uma sugestão. Você precisa explicar a seu filho como as mulheres são diferentes dos homens e como essa diferença vai afetar o casamento dele. Isso se refere ao que poderia ser chamado de suposições diferentes. Muitos homens se casam com a ideia errada de que as mulheres vão ser as suas líderes de torcida e cuidarão de seus filhos sem esperar nada em troca. Eles acreditam que sua maior
e talvez única responsabilidade seja ganhar dinheiro e ter sucesso profissional, mesmo que isso exija 12 horas por dia do seu tempo. A suposição das mulheres, por outro lado, é que o casamento vai ser um caso maravilhosamente romântico. Elas esperam jantarem à luz de velas, passeios na chuva e noites de conversação alma a alma. Essas duas expectativas são ilusórias e vão tropeçando por alguns anos até que finalmente colidem. Os homens que trabalham demais e as mulheres Cinderela, no geral, destroem um ao outro. Já vi esse tipo de coisa desenvolver-se repentinamente entre os estudantes de medicina que começaram seu treinamento com enorme entusiasmo compartilhado pelas esposas. Mas no terceiro ano, a mulher, supondo que o estudante fosse homem, começa a perceber que o marido tem uma amante. Não se trata de outra mulher. Ele se envolveu num caso vitalício com a medicina e ficaria cativo dessa obsessão pelo resto da sua vida juntos. Quando essa realidade evidencia-se, o divórcio não demora a vir, geralmente no último ano. Recomendo bastante aos pais que digam a seus filhos adolescentes e universitários que as meninas são românticas incuráveis e não bastará para elas que os maridos tenham sucesso em sua profissão. Isso seria suficiente nas décadas passadas. Hoje, algo mais é esperado. Se quiserem casamentos e famílias sólidas, devem reservar tempo e energia para o relacionamento conjugal, conversando e tratando um ao outro como namorados. Este é um conselho que eu daria a todos os noivos ou recém-casados. Uma simples compreensão dessas suposições diferentes poderia evitar muitos divórcios penosos. Acho que deve compartilhar isso com seu filho. O Senhor mencionou a necessidade de ensinar a base bíblica da moralidade aos filhos. Pode dar algumas referências bíblicas específicas para ajudar-me a ensiná-los nesse aspecto? Na verdade, há muitas fontes, mas as que se seguem devem ser úteis. Dependendo da idade da criança, comece lendo os 5 primeiros capítulos de Provérbios numa tradução moderna, onde o rei Salomão dá conselhos paternais aos filhos. Você vai encontrar muitos pontos nesse capítulo para conversar com seu filho sobre a vida reta. Passe depois para os seguintes versículos. Mateus capítulo 15, verso 19. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Romanos capítulo 1, verso 24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Romanos capítulo 13, verso 13. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em imundícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Andemos dignamente. 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 8. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia, 23.000. 2 Coríntios capítulo 12, verso 21. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Gálatas capítulo 5, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza e lascívia. Efésios capítulo 5, verso 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça
nem sequer se nomeiam entre vós, como convém a santos. Colossenses capítulo 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 3. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E Judas capítulo 1, verso 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Amém? Aqui termina o capítulo 6, o próximo é o capítulo 7, que o título é Mães e Filhos. Deus abençoe você, sua casa e sua família, que você possa compartilhar, curtir, comentar, se inscrever no canal. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo áudio.